Na época, eu tinha apenas 20 anos. Então, eu estava saindo da faculdade numa noite de sexta-feira. Fui num barzinho próximo e tomei um chopp com os amigos e depois eu fui para casa. Ao passar por uma encruzilhada, eu vi um despacho. Ali tinha velas, farofa, bichos mortos, várias garrafas, várias taças e tinha uma garrafa de 51 fechada. Eu estava com 2 amigos que me falaram: cara, deixa isso pra lá, não mexe nessas coisas não, isso aí não é coisa pra você ficar brincando não. Mas eu, de boa, peguei a garrafa e acabei levando comigo para casa. Uma garrafa fechada de 51. Quando eu cheguei em casa, meu pai ainda estava acordado na sala. Eu abri a garrafa, fiz 2 caipirinhas, me servi e servi ele. No momento que eu terminei de tomar a caipirinha, eu já comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir estranho, pesado. Como se eu tivesse tomado algum remédio, algum medicamento forte. Então eu me levantei e fui para o meu quarto me deitar. No outro dia, que era no sábado, eu acordei por volta de 1h da tarde com uma ressaca incrível. E como era de costume, todos os sábados meu pai fazia um churrasco. Naquela época, nós tínhamos condições financeiras estáveis. Então, meu pai sempre fazia esse churrasco, chamava meus tios, minhas tias para estar comparecendo. Quando eu cheguei próximo ao churrasco, eu já vi que meu pai tinha pego a garrafa de 51 e feito uma jarra de caipirinha, onde todos se serviram, todos tomaram. Até a minha mãe, que não é muito chegada à bebida, acabou bebendo. Acabou que no meio do churrasco começou a sair uma briga, uma discussão, ninguém mais se entendia, todo mundo queria falar mais alto que o outro, estava todo mundo bêbado. Meus tios e minhas tias foram embora chateados com meu pai acabou brigando com minha mãe e eu fiquei sem entender muito bem o que estava acontecendo. Porém, inocente eu não era. Naquela semana, foi uma semana assim, totalmente como se eu estivesse vivendo um pesadelo. Eu fui suspenso 2 vezes da faculdade, minha irmã caiu doente e sempre diziam que era uma virose, minha irmã não melhorava. Minha mãe acabou sendo demitida do trabalho e o meu pai, que não bebia, passou a beber. Como estávamos próximos do Natal, meu pai acabou embriagado e bateu o carro, dando perda total no carro que ele precisava e indo parar no hospital, onde ele ficou de repouso por um bom tempo. As coisas em casa não estavam melhor, minha mãe desempregada, meu pai parado, minha irmã doente, as coisas acontecendo comigo no trabalho que também não estavam muito bem. E as coisas se quebravam do nada, davam defeito, cortaram a nossa energia elétrica, mesmo estando paga. E as coisas ruins não paravam de acontecer. Meu pai recebeu alta do hospital para passar o Natal em casa. E logo depois do Natal, minha mãe tinha enfeitado a árvore de Natal, apesar da nossa situação não estar boa. O nosso Natal foi bem ruim mesmo, bem escasso. Mas nós estávamos juntos. Numa noite muito quente, estava chovendo. Logo após o Natal, eu acordei com meu cachorro latindo muito, muito mesmo. Eu acordei, a casa estava em chamas.
Só deu tempo de levar meu pai para fora e o resto o fogo consumiu. Mesmo chovendo, a casa incendiou toda. E a família ficou dividida. A minha mãe foi parar na casa da mãe dela, que é a minha avó. O meu pai foi para a casa de um irmão. A minha irmã, que estava doente, foi para a casa de uma tia. E eu fui para a casa da minha avó. A minha avó paterna, ela era uma pessoa sensitiva. E assim que eu cheguei lá, ela disse que tinha algo errado comigo. A minha família toda resolveu fazer um mutirão para fazer uma limpeza para ver se salvava alguma coisa da casa que tinha incendiado. Algum documento, alguns livros da faculdade, só que o fogo consumiu tudo. Tudo menos a garrafa de 51 que eu tinha pego na encruzilhada. Só tinha a garrafa, a bebida tinha ido toda. Naquele mesmo dia ela me levou a um terreiro de candomblé. Chegando lá eu fui falar com a mãe de santo. Só que eu não sei como aconteceu, a mulher ficou estranha e do nada ela veio falar comigo de uma forma diferente e se apresentando, falou para mim: prazer, meu nome é Zé Pilintra. Eu fiquei toda arrepiado e muito assustado, porque nesse momento só estávamos eu e ela. E ele terminou falando o seguinte para mim: você pegou uma coisa que não é sua. E essa coisa que você pegou é minha. E eu quero de volta. E ali a mulher voltou a si. Eu acabei não jogando búzio com ela, voltei para casa. Contei tudo para minha avó, o que tinha acontecido, que eu tinha pego. Então eu comprei uma garrafa de 51. Fui com essa mãe de santo e com a minha avó até a encruzilhada, da onde eu tinha tirado a garrafa de 51. Coloquei lá, acendi uma vela, fiz uma prece, como a mãe de santo me ensinou. Pedi desculpa e prometi que nunca mais eu mexeria em coisas que não eram minhas. Depois disso, a minha mãe recebeu uma indenização muito boa, que deu para a gente começar a obra da casa. Então, nós trabalhamos, construímos uma casa, minha mãe conseguiu um novo emprego, a minha irmã ficou boa, também arrumou um emprego para ajudar, eu comecei a ajudar, meu pai ficou bom, tudo foi para frente. Hoje eu sou católico praticante, mas eu não mexo com a fé de ninguém, com o credo de ninguém e nem pego coisas religiosas que eu acho na rua. Pode ser o que for, uma rosa, qualquer coisa, eu não levo mais para casa. Moral da história: não pegue nada do que não for seu, do que não te pertence. Nem mexa com coisas que vocês não conhecem. Obrigada por ouvir o relato. Até o próximo. Tchau.